Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou reaproveitar essas partes aqui daquele guarda-roupa que eu encontrei. Aquele guarda-roupa tá rendendo bastante, né? E eu vou fazer uma mesinha de cabeceira usando essas partes aqui, que são aquelas partes das repartições do guarda-roupa. E esse MDF, ele é de 9 milímetros, ele é mais fininho. Para as laterais, eu tinha essa parte que sobrou da porta. Eu fiz aquele projeto lá para minha cozinha, aquela estante, e aí sobrou uma parte aqui e ela é de 44 centímetros por 60. Então, eu fiz a altura do móvel de 60 centímetros mesmo para aproveitar bem e não precisar cortar. Então, fui encontrando o meio ali. Essa vai ser as duas laterais. E ela ficou quase de 22 centímetros por 60 de altura. Quase 22, porque na hora de cortar eu acabei perdendo alguns milímetros. E aí eu fui tirando aqui, porque essas partes, tinha algumas que estavam bem machucadas. Na hora de transportar as peças, quando eu encontrei, acabou se mexendo muito, tinha algumas que ainda estava parafusada, e aí não teve como aproveitar sem machucar. Mas eu fui tirando ali o excesso das laterais e fui cortando aqui as partes que vão ser as prateleiras. Eu cortei 4 partes de 21,5 de fundura por 35, mas dessas daí eu utilizei só 3 partes, porque eu fiz uma para a parte de cima e eu fiz uma medida um pouquinho maior para ela passar no MDF e ficar com uma sobrinha. Então, considerando que o MDF da lateral é de 1,5 cm de largura, eu cortei a de cima com 39 centímetros por 22,5, para ele sobrar um pouquinho na frente e um pouquinho ali nas laterais. Nesse momento, eu estava cortando aquela peça maior, que vai ser a lateral. Como vocês estão vendo, eu estou usando essa máquina de corte. Eu tenho muito medo de usar essa máquina, mas como o Marcelo estava ali por perto, então eu tomei coragem. Ele estava fazendo algumas outras coisas ali, ele não conseguiu me ajudar, então eu fiz praticamente tudo sozinha. Ele só me ajudou lá no finalzinho, que vocês vão ver uma participação dele, porque tem que ter, né, gente? Ele tem que participar, nem que for com uma coisinha, né? Mas, enfim, aqui eu vou vir fazendo a montagem. E aí, eu cortei esses filetinhos aí que vocês estão vendo, que depois eu vou colocar ele na parte de cima para poder fazer aquela madeira mais grossa, sabe, no tampo. E aí já vocês vão ver. Então, comecei aqui separando e parafusando. Essa de baixo, eu usei 3 parafusos de cada lado para ela ficar mais firme. Eu sou a Elis, por aqui eu trago muito conteúdo de DIY, faça você mesmo, transformações, ideias para você decorar gastando pouco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever, caso você não seja inscrito ainda. E deixe o sininho das notificações ativados, porque sempre que eu postar vídeo, vocês vão receber a notificação e pode vir conferir. Eu tô postando vídeo todo domingo na parte da tarde, então já fique ligado aí nesse dia. Quando eu consigo preparar mais conteúdos, tem vídeos na semana também. Então, por isso é muito importante o sininho estar ativado, porque aí a notificação chega para você e você pode vir conferir. Para fazer as duas prateleiras ali do meio, eu usei essas cantoneiras que eu retirei também desse móvel. Quase todos os parafusos que eu usei aqui foi retirado do móvel também. Só não consegui usar os grandes, né? Porque não veio grande no móvel. Mas então eu consegui aproveitar muita coisa desse guarda-roupa. Quem me segue lá no Instagram, viu o dia que eu encontrei, viu eu chegando em casa, eu mostrei tudo. Então é bem interessante também você me seguir lá, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, das novidades. O espaço ali dessas prateleiras, eu calculei 15 centímetros e mais 1 centímetro que vai ser o MDF. E aí eu coloquei a cantoneira, sempre olhando ali para ver se estava no nível. Eu tenho essa pecinha de um nível que quebrou aqui, então eu fui usando ela. E aí, para a segunda prateleira, eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei uma madeira aqui que tinha 15 centímetros e coloquei um pedacinho, né, do MDF de 1 centímetro. E aí eu vou fixando a cantoneira
E aí depois eu só encaixo a prateleirinha e parafuso também a prateleirinha de baixo para cima. E dessa forma, ele não fica marcado o MDF, né? Bem mais prático. Para montar a parte de cima, eu parafusei primeiro essas bordas que eu cortei. E aí, essas bordas, eu só cortei assim mesmo para economizar MDF. Eu tinha um pedacinho aqui, e aí eu fui cortando, né? E eu cortei as lateralzinhas também. Então, ficou um quadradinho ali vazado, tá? Dessa forma, eu consegui deixar esse tampo mais largo, sabe aqueles móveis que o tampo são mais largos? Ficou um diferencial, fica a dica aí. Você pode também fazer duas chapas, né, do MDF e parafusar um no outro. Eu só fiz assim mesmo para economizar. Se você tá gostando desse vídeo, quer mais vídeos assim, reaproveitando o móvel velho, reformando o móvel velho, deixe seu like. Porque eu vou entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e vou procurar trazer mais vídeos assim, tá bom? Aí, depois de parafusado, o tampo ficou desse jeito. Eu coloquei para baixo a parte branca. Todas as prateleiras, eu usei pedaços de MDF de 9 milímetros e ela só era branco de um lado, do outro lado era cru mesmo. E para fixar o tampo, eu fui parafusando de baixo para cima. Aí eu usei um parafuso que não ultrapassasse a parte de cima ali do tampo. Essa parte foi um pouquinho complicadinha porque a parafusadeira não conseguia entrar ali, mas no final deu certo. Aqui eu vou fazer uma massinha usando pó de serra. Eu procurei pegar aqueles pozinhos mais fininhos. Geralmente o que cai ali bem embaixo da máquina, ele fica só os fininhos. E aí eu coloquei cola branca, fiz uma massinha para poder tampar os furos. Eu acho que essa massinha, ela fica mais resistente. Você pode usar também aquela massa própria para madeira, que também vai dar certo. Eu não tinha fita de borda, então eu tô pintando ali aquela parte com a tinta esmalte à base de água. E eu já pintei por cima do MDF mesmo, porque esse material é um MDF, não é aquele que esfarela. Se você for utilizar um material daquele MDP, que é aquele que esfarela mais, você precisa passar uma massa antes. Aí você pode usar uma massa acrílica ou aquela massa própria para madeira. Senão, essa parte vai ficar esfarelando. Aí eu pedi pro Marcelo fazer os pezinhos para mim. E aí ele pegou uma madeirinha de 6 centímetros de largura. E ele marcou na parte de baixo 4 centímetros para poder fazer essa diagonal ali. Aqui ele tá passando a tupia antes de cortar a altura, só para facilitar, para não ficar mais complicadinho para passar a tupia. E aí depois ele voltou lá na máquina e cortou 6 centímetros de altura. Então esse pezinho ele ficou com 6 centímetros de altura, 6 centímetros de largura na parte de cima e 4 centímetros de largura na parte de baixo. Na verdade, os 4 centímetros vai ser o que a gente vai parafusar no móvel, já vocês vão ver. E aí, para parafusar, eu quero colocar ele aqui no ângulo. Então, eu peguei uma régua, coloquei em uma ponta e na outra. E aí, eu risquei com uma caneta ali só para demarcar. E a gente vai colocar a partir dos 3 centímetros, olha. Então, a gente vai parafusar aqui com 3 centímetros ali para dentro do móvel. E dessa forma vai ficar todos iguais. E aí, como você viu, foi parafusado aquela parte de 4 centímetros no móvel e a parte que vai ficar no chão é a da largura de 6 centímetros. E a altura também ficou de 6 centímetros. A gente até tentou fazer menor, já que esse móvel vai ser uma mesa de cabeceira, né? Ela tem que ficar mais baixa, mas a minha aqui, no total, com os pés e com o tampo, ela ficou de 69 centímetros. A gente tentou fazer um pezinho menor, mas ficou muito ruim de trabalhar com ele. Então, a gente fez assim de 6 centímetros mesmo. E aí, se você for reproduzir aí, você pode fazer o seu móvel mais baixo também. Aqui eu só fiz mesmo nessa altura para aproveitar aquela madeira que já tá, aquele MDF que já tava cortado. Eu não quis perder a altura ali, tá? Mas aí, se você for reproduzir aí, fica da sua preferência.
Aqui no tampo, eu vou colocar um papel adesivo, que é aquele mesmo papel que eu usei para a cabeceira ali do meu quarto. Se você não viu o vídeo ainda da cabeceira, volta um vídeo antes aí, que tá bem legal também. E aí, foi só cortar ali o tamanho, né? O tamanho certo. E depois eu vim colando. Pra colar esse adesivo, gente, eu paguei 19 e pouquinho no rolo pela Shopee. Eu vou deixar o link aqui, porque eu tenho certeza que vai ter alguém que vai se interessar também. Porque é um papel muito baratinho e muito bom, tá? Eu gostei bastante. Apesar dele ser fininho, ele parece que vai rasgar assim com facilidade. Mas, gente, na hora de colocar, ele é muito gostosinho de trabalhar, sabe? Aí eu fui esquentando com o secador e ele foi criando uma liga, assim. Se você vai colando, dá a impressão de que ele não cola direito. Mas na hora que você esquenta, ele vai criando uma liga e vai fixando ali na onde que você prega, que aquela liga, aquela cola impregna. E parece que o adesivo é do móvel, não fica... fica perfeito, gente. Só assim, você tem que ter um pouco de paciência. Aí eu tô acelerando o vídeo umas 5 vezes, né? Então você tem que ir fazer com bastante paciência, mas o resultado compensa muito. E aí ficou assim diferente meu móvel, né? Essa parte de cima amadeirado e o resto tudo branquinho. O pé também amadeirado. Se você for entrar lá no link que eu vou deixar do papel, vai ter várias estampas, tá bom? É o rolo de 5 metros. E aí, essa cor aqui é a madeira bege. Então, você já vai lá dar uma olhada, você já procura por essa cor, se você quiser essa estampa aqui. E assim ficou a minha mesa de cabeceira prontinha aqui já no lugar. Como vocês podem ver, o tampo ficou mais largo da forma que eu fiz. Para envelopar aqui não tem muito segredo, só você ir mesmo com paciência que você consegue envelopar. Ficou realmente parecendo que esse MDF que foi colocado em cima era amadeirado, ele não deu sinal. Ali ficou um leve sinal na frente, mas porque teve uma emenda, mas ficou quase imperceptível. E assim eu já tenho uma mesinha de cabeceira gastando praticamente nada. O material aqui foi todo reaproveitado, os pezinhos a gente usou retalhinhos de madeira que a gente tinha ali. O tampo também foi envelopado com sobra do adesivo que sobrou da cabeceira. Então tudo eu já tinha aqui e foi tudo restinho de outros projetos. E o MDF que eu encontrei, portas de guarda-roupa, né? Então, foi praticamente custo zero. Até os parafusos ali foram reaproveitados. Acho que eu não usei nem 10 parafusos que a gente já tinha ali, que foi comprado. Então, fiz aqui a minha mesa de cabeceira totalmente do lixo ao luxo. Comenta aí o que vocês achou dessa ideia. Diz aí se vocês querem ver mais móveis assim, feito com restos de madeira, que eu vou correr e vou trazer pra vocês, tá? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.